aí, que bom que você está aqui. Esse vídeo é para mim muito especial porque ele dá seguimento a uma tag muito criativa enviada por um cara que eu admiro muito, que é o Danilo Gonçalves do canal Os Mestres do Universo, que produz um conteúdo de primeira qualidade e eu quero agradecer por vocês existirem. Eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem por aí, celebrando a nona arte com muita qualidade. Eu quero agradecer também, Danilo, as palavras que eu sei que não sou merecedor, mas que eu as recebo como forma de incentivo para que a gente possa continuar aprendendo, buscando aprender cada vez mais. A ideia dessa tag é muito bacana, que ela busca celebrar os quadrinhos através de palavras. A gente tem 10 adjetivos e a gente diz quais são os quadrinhos que cada um desses adjetivos nos lembram. E eu quero começar pela palavra emocionante. E nada mais emocionante do que uma homenagem que a Graphic MSP fez com uma série de graphic novels com os personagens clássicos da Turma da Mônica. Uma saga extremamente emocionante é Astronauta Magnetar, de Danilo Beirute, que a Graphic MSP trouxe com uma qualidade muito acima da média e que não fica atrás de nenhuma obra, de nenhuma produção estrangeira. Ela mostra que o personagem astronauta, assim como nós que líamos todas as aventuras de Cebolinha e Cascão, ele cresceu e que está vivenciando outras fases, outros momentos de sua vida. Diferentemente do tom leve das revistas infantis, o personagem aqui é tratado de forma profunda e reflexiva, apresentando de forma intensa a sua solidão e a saudade de casa durante as suas viagens. É interessante assistir a lembrança que o protagonista faz lá do meio do espaço de seu relacionamento com seu avô, que morava no campo e que nunca tinha saído de lá. Pois, em meio a um problema com sua nave espacial, ele se vê de frente com essas recordações, tendo de refletir sobre a solidão que impera entre as estrelas e encará-la de forma sensata e racional. A obra mostra como ele lida com a vida numa situação que está confinado no espaço. E essa história nos lembra que nós nunca estamos sós, mesmo que tenhamos sido assaltados pela solidão. Portanto, vale a pena conferir essa história que é, acima de tudo, uma lição de vida. Uma lição de vida inspiradora, que inclusive é a próxima palavra que o Danilo me enviou. Inspirador. E a história que me vem em mente é a inspiradora obra-prima Justiça, de Alex Ross, que além de trazer uma arte espetacular feita por Ross, homenageia momentos icônicos das eras de ouro e de prata dos quadrinhos, bem como ao desenho dos Super Amigos, uma saga romântica e ao mesmo tempo grandiosa por trazer uma arte impecável e por nos presentear com um sentimento de heroísmo que realmente mexe com os nossos corações. Sim, é bem nesse estilo mesmo, onde os personagens estão mais heróicos do que nunca, trazendo um sentimento de esperança e um otimismo que está sendo extremamente necessário no mundo maluco em que vivemos hoje, não é verdade? Um mundo onde as pessoas estão construindo muito mais muros do que pontes. Nós precisamos de histórias inspiradoras e heróicas como Justiça, não é mesmo? E já que tocamos no assunto do pessimismo que impera hoje em dia o mundo, vamos falar da palavra pesado, um adjetivo que de certa forma pode incomodar algumas pessoas, mas que durante os anos 80 foi trazido de uma forma icônica. Qual é a história que me vem em mente com um adjetivo pesado? Nada melhor do que Demolidor, a queda de Murdoch, de Frank Miller. Sim, um puxa-saco declarado de Frank Miller como eu, não poderia deixar de citar aqui uma história dele. Se bem que essa é uma história clássica, uma unanimidade. Uma história madura e complexa que explora toda a mitologia do Demolidor, questionando o seu heroísmo e inclusive abordando a religiosidade do herói. As pessoas mais conservadoras realmente achariam essa saga pesada, mas para mim ela é mais complexa, ela é muito rica de informações, então eu acabo me lembrando dessa obra quando me vem em mente o adjetivo pesado.
Pode ficar pesado para você que é bastante conservador, mas, por outro lado, vamos trazer aqui um pouco de otimismo. Vamos trazer histórias engraçadas, e do adjetivo engraçado me vem em mente a Turma da Mônica, sim. Mais uma vez eu tenho que homenagear essa série de histórias de Maurício de Souza que não fica nem um pouco atrás de qualquer história estrangeira. A Turma da Mônica não é só clássica, mas ela nos traz muita esperança e lições de vida, como eu já citei lá na história Astronauta Magnetar, de Danilo Beirute. Uma palavra que eu gosto muito quando está contida nas histórias em quadrinhos, porque eu acredito que a nona arte também serve para nos fazer pensar, não só nos divertir, como servir como entretenimento, mas também para fazer a gente refletir. Eu gosto muito de histórias questionadoras. E quando o Danilo me trouxe a palavra questionador, eu me lembro muito de uma história linda de Grant Morrison. Ela foi publicada lá fora com o título The Multiversity. É uma pena que aqui a Panini tenha publicado essa história com o título Multiverso DC, que destruiu toda a ideia original, que era justamente trazer o conceito de diversidade. Em um mundo cada vez mais polarizado, Grant Morrison nos fez refletir sobre a diversidade no mundo, abordando o multiverso da DC Comics. O título, em inglês, já ilustrava que, mesmo com supostas coisas fora do padrão, mesmo que tenhamos um herói que seja um coelho, que tenhamos personagens gays, ou mesmo uma terra cheia de amálgamas, cada ser tem a sua importância dentro da história. Percebemos assim que não podemos descartar um personagem ou uma história só porque ela não caiu no gosto do fanboy ou porque não foi lucrativa no mercado. Daí vem a ideia mais bacana de multiversidade. Os protagonistas são justamente aqueles que, num mundo como o nosso, seriam tidos como rejeitados, descartáveis ou mesmo não lucrativos. A nova Liga da Justiça, formada em multiverso, é composta por um Superman negro, um Aquaman mulher, um Flash homossexual, um coelho de 2 metros e por aí vai. No final das contas, são estes elementos da chamada minoria, aqueles que ao longo dos tempos foi tida pela sociedade como falha ou aberração, que são o símbolo do heroísmo. O final é lindo. O multiverso DC, como foi chamado aqui, além de resgatar muitos dos conceitos de todas as eras dos quadrinhos, também nos faz pensar, refletir sobre o mundo em que vivemos, principalmente hoje em dia, né? Como eu disse, um mundo totalmente polarizado, em que as pessoas estão buscando mais separar do que unir. Sim, multiversidade nos faz questionar. Obrigado pela essa sugestão, Danilo. Nada como uma história questionadora. E nada como a saudade. Quando o Danilo me envia a palavra nostálgico, me vem em mente a saudade dos quadrinhos da Era de Prata, que, apesar de serem extremamente ingênuos devido à censura que passavam durante aquela época, foram extremamente importantes para o mercado de quadrinhos, tendo em vista que resgataram princípios e lutaram por direitos em um momento tão difícil da nona arte. A nona arte, naquele momento, estava sendo censurada e a partir do momento em que foi criada uma obra de um psiquiatra, que surgiu aí diversas lendas, como um Batman que tinha um caso com Robin, uma Mulher Maravilha homossexual. Essa obra aí desse psiquiatra nessa época trouxe uma quebra de paradigma muito negativa para o mercado de quadrinhos, onde os pais acabaram muito preocupados com os seus filhos e cada quadrinho passou a ter um código, um lacre de censura que era literalmente censurado. Então os quadrinhos acabaram fazendo com que Superman passasse a salvar gatinhos nas árvores. Nós já falamos um pouco sobre isso em diversos vídeos aqui, estão aparecendo alguns deles aqui nos cards. Eu convido vocês para acompanhar esses vídeos, entender um pouco mais dessa época, e nada como uma época nostálgica para celebrar os quadrinhos e a saudade dessas histórias tão clássicas. E agora vamos dar uma pausa aqui, vamos respirar um pouco, tomar uma água. Denso. A palavra é denso, complexo, rico de informação, maduro. Nada melhor do que Watchmen, de Alan Moore. Eu acredito, salvo o melhor juízo, que não há história
mais densa do que essa. É uma saga cheia de elementos e informações, repleta de questionamentos e reflexões, que representa a nossa sociedade de uma forma tão completa e inovadora. Completa é uma palavra extremamente adequada para representar o Watchmen. Assim como não é nada mais impactante do que a morte do Robin pelas mãos do Coringa em Morte em Família, de Jim Amparo e Jim Starlin. E eu vou dizer só uma coisa aqui. A DC Comics abre uma votação por telefone para que o público escolhesse se o Robin deveria morrer ou não. E o próprio público decide matar o Robin, Jason Todd, pelas mãos do Coringa. E sabe como o palhaço do crime assassina o menino prodígio? Com um pé de cabra na cabeça. Tá, isso já foi impactante o suficiente, né? Nós fizemos uma resenha especial sobre essa obra. Vocês podem conferi-la aqui nos cards que estão aparecendo aqui em cima. Eu convido vocês para saber mais detalhes sobre essa saga tão impactante da morte do Robin pelo Coringa. Mas vamos falar um pouquinho sobre diversão, entretenimento, não é verdade? Até porque esse impacto foi bem perturbador, né? E por falar nisso, quando me vem essa palavra, me vem em mente Elektra, assassina. Frank Miller mais uma vez quebrando paradigmas. Em uma história realmente insana, em que a protagonista se envolve em vários atentados de cunho político com referências à Guerra Fria, à paranoia com o comunismo e criando diversas teorias da conspiração. Lendo essa saga, a gente fica com a sensação de que tudo aquilo ali é real. Esse é um sentimento perturbador, né? Acreditar que aquilo ali, essa história Elektra assassina, pode ser real. Assim como é real e eletrizante a oportunidade de compartilhar quadrinhos com vocês. Esse é o meu desejo ao criar esse espaço que é o Conexão Cidadão, o de interagir aí com a galera que curte quadrinhos. E nada melhor do que isso para falar sobre uma saga eletrizante como Crise nas Infinitas Terras, que na minha humilde opinião é uma das histórias mais marcantes de todas. É uma das histórias mais importantes de todas, por ter mudado tudo. Uma história que representa todo um conjunto de gerações e que ultrapassou a fronteira do tempo. Ela deu origem a uma fase ainda mais eletrizante do mercado dos quadrinhos e nós resenhamos essa grande saga aqui. Convidamos vocês a dar uma olhadinha nisso. E nada mais eletrizante do que ter essa oportunidade de celebrar junto com vocês a Nona Arte através dessa tag tão criativa que o Danilo nos presenteou. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal Os Mestres do Universo, que tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que assim a gente possa, com cada vez mais intensidade, celebrar os quadrinhos. E para isso, eu mando essa tag, eu passo a bola para os meus parceiros do HQ Gourmet, um canal extremamente especial, com uma galera muito incrível como o Juan, o Kevin, que fazem um trabalho com muita informação, um conteúdo muito agregador, e eu passo a bola para vocês aí, meus parceiros do HQ Gourmet, para dar seguimento a essa tag que celebra o mundo dos quadrinhos. Eu peço para que vocês continuem conosco, obrigado pelo carinho da presença, da companhia. Clique aí no sininho para não perder nenhuma novidade e sejam sempre bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão.